Olá para quem está assistindo essa retransmissão, olá para quem está entrando ao vivo. Normalmente quando a gente começa aqui o Periscope, eu passo um videozinho e hoje a ideia é um vídeo bem rápido de uma situação que acontece em escritórios, tá? Então vamos começar aí. Olá para quem está entrando, eu tô passando um rápido vídeo aí de uma situação de escritório. Oi, Rafa. Que situação, né? Deixa eu virar. Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui o suporte. Olá, André, que entrou agora. No início de cada Periscope, quem já me acompanha sabe disso, eu costumo passar um vídeo que tem a ver com o assunto que a gente vai abordar. Olá, André. Então, hoje o tema é uma pergunta também que eu recebi, né, de como é que o ambiente pode tornar as pessoas mais felizes. Então, eu quis trazer no início esse vídeo que é justamente o oposto, né? Como é que, para explicar como é que as pessoas podem se tornar mais felizes a partir do ambiente, como é que elas também podem se tornar bem mais estressadas a partir de um ambiente. Então, ali no videozinho, para quem está entrando agora, vale a pena assistir depois. É um vídeo bem curtinho, é uma situação de uma pessoa que está no escritório, falando muito alto no telefone, né? E daí os outros profissionais que estão em volta acabam se incomodando, porque é um escritório aberto, e esse barulho, esse ruído acaba atrapalhando o trabalho dos outros, e daí isso acaba gerando ali um tumulto, uma situação de estresse. Mas boa noite, quem está entrando, eu vou me apresentar, eu sou a arquiteta Priscila Benck, eu sou especialista em projetos para ambientes de trabalho e eu costumo dizer que eu trabalho para aqueles profissionais e para aquelas empresas que buscam a produtividade através do bem-estar, da qualidade de vida. Então, de que forma que a gente pode modificar o espaço, adequar o espaço para que o ambiente nos traga muitos benefícios. E depois que eu descobri dessa ferramenta que é o espaço físico, eu tenho utilizado muito nos meus projetos. Poxa, eu não consigo clicar em seguir. Oi, Jorge. Para me seguir, você pode voltar, arrasta a tua tela para a direita e daí eu acho que ali vai ter o meu perfil. Daí você pode botar direto seguir. Olá, Alexandro. Então, é justamente esse o trabalho que eu desenvolvo aqui no escritório. A gente tem um escritório aqui no sul do Brasil e atendemos empresas. Olá, oi, Mel. Atendemos empresas de outros estados. Inclusive, queria saber, vocês são de onde? Quem está entrando de onde? Eu sou de Porto Alegre. Frio hoje, gente. Terrível. Como é que tá por aí? De onde é que vocês são? Olá. Por favor, coloquem seus nomes. Aí fica mais fácil também de eu ler. Ai, Maceió, que coisa boa, Alexandro. Como é que tá aí a temperatura aí? Mossoró, que bacana. Uberlândia, Minas. Em breve eu tô indo para Minas. Calor enorme, eu imagino. O oposto daqui. Gente, no sul a gente tá sofrendo, viu? Olá, quem é que entrou ali? Ai, não consegui ler. Gente, enfim, vamos falar então como que o ambiente pode deixar as pessoas mais felizes e motivadas. Por favor, quem puder compartilhar essa transmissão. 37 graus. Acho que vamos fazer uma troca. O que tu acha? Enfim, vamos falar sobre arquitetura. É esse o objetivo hoje. Olá! Então, como eu estava dizendo, eu sou especialista em projetos para ambiente de trabalho. Quem souber de outras pessoas que possam também se interessar por esse tema, por favor, compartilhem essa transmissão. E se estiverem me ouvindo bem, aqui tem belas praias. Ah, eu imagino também. Muito bom. Gente, mas vamos lá. No início desse ano, 12 graus, tá frio, mas curtindo a live no quentinho. Ah, que coisa boa.
Onde é que você tá? 12 graus? Inclusive, climatização é um dos assuntos que interfere no bem-estar das pessoas, né? Hoje, inclusive, eu tava aqui de manhã cedo, um frio. Alírio. Onde fica? Olá. Então, vamos lá. No início desse ano eu recebi uma série de perguntas, tá? Que a gente fez sobre ambiente de trabalho, tá? Eu perguntei para as pessoas que já nos seguiam. Sou Alexandre de São Paulo. Mando beijos. Então, no início desse ano eu fiz uma pesquisa online com as pessoas que já nos seguiam, tá? Aqui da Qualidade Corporativa, exatamente. Boa, Rafa. O Rafa colocou ali no nosso site, qualidadecorporativa.com.br. Então, é o canal onde a gente fala muito sobre esse conceito, tá? De como é que o espaço físico pode interferir no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas, tá? Então, quem quiser também conhecer nosso trabalho, depois no final eu vou passar de novo mais informações sobre a qualidade corporativa. Mas vamos lá. No início desse ano, então, eu fiz um questionário, umas perguntas para algumas pessoas que já nos seguiam, para ver que assuntos as pessoas queriam saber, sobre o que a gente poderia fazer conteúdo, tá? E é esse o motivo desse Periscope. Então, cada Periscope, toda semana, eu tô trazendo uma pergunta, certo? E essa semana, a gente selecionou a pergunta da Elisa, e a Elisa nos perguntou justamente o título desse Periscope. Como é que o ambiente pode tornar as pessoas mais felizes? E para falar sobre isso, gente, que é justamente a base do conceito qualidade corporativa, né? Como é que, em quais elementos do espaço físico que realmente interferem na nossa satisfação, na forma como a gente trabalha, né? Como a gente se sente no ambiente, a gente pode listar 2 tipos de bem-estar. 2 tipos de situações onde as pessoas se sentem bem, tá? Uma situação é o bem-estar mental, tá? E a outra situação é o bem-estar físico. O que eu quero dizer com isso? O bem-estar físico é tudo do ambiente físico, né? Justamente do espaço, né? Que interfere na nossa saúde, tá? Na nossa saúde física. Então, aqui a gente fala principalmente de normas. Então, se a gente quer se sentir bem fisicamente, a gente precisa adequar o mobiliário às situações de ergonomia, que estejam corretamente, que a gente possa sentar com uma postura adequada, numa cadeira adequada, que a gente pode trabalhar sobre uma mesa com uma altura adequada, com um dimensionamento adequado. Então, é principalmente a questão do mobiliário, que influencia na ergonomia e influencia na nossa sensação física, no nosso bem-estar físico. Além de ergonomia, o que mais tem normas? A questão de iluminação, que eu já falei aqui em outros periscopes. Então, se a gente não tem uma iluminação adequada, uma iluminação suficiente, talvez a gente tenha dificuldade de enxergar. Isso, consequentemente, pode nos trazer aí problemas visuais, problemas físicos, que vai influenciar no nosso bem-estar. Se a gente não enxerga direito, a gente não se sente bem, a gente não consegue trabalhar bem, né? Então, uma coisa leva a outra. O pessoal está comentando dos ataques, realmente, mas é outro assunto, gente. Vamos voltar para cá. Então, falei de bem-estar físico, tá? Questão de ergonomia, questão de iluminação, que mais? Questão de acústica, né? Se tem, como no vídeo que a gente viu ali no início, uma pessoa que fala muito alto no telefone, ela vai acabar influenciando outras pessoas ao redor dela. Aí pode ter um prejuízo, inclusive físico, porque quando o ruído ele atinge uma quantidade de decibéis acima do permitido, isso passa a ser problemático, físico mesmo, né? E também a questão que a gente estava falando aí no início desse Periscope sobre climatização. Existem normas para determinadas temperaturas para que a gente possa ter um bem-estar físico no escritório, tá? Então, hoje de manhã que eu tava falando aqui para vocês, eu tava sentindo muito frio mesmo com o ar-condicionado dentro do escritório, né? E por que isso acontece? Por diversas outras questões, não é nem só o ar-condicionado, tá? Mas o fato de eu estar numa sala que não pega sol, obviamente vai ficar mais fria, e até porque quando a gente está no sol, ele nos passa, só enxergar o sol já nos passa uma sensação de mais calor, além, claro, da carga térmica que o sol traz para dentro do ambiente. Antigamente,
de linha tinha uma oferta de loja. Gente, não tô entendendo essas frases que estão colocando aí. Vamos indo adiante. É questão, então, da climatização, né, que a gente estava falando. Então, tem temperaturas adequadas que a gente tem que chegar. E isso interfere, e com certeza hoje de manhã, como eu estava passando frio, interferiu no meu bem-estar e, consequentemente, na forma como eu trabalhei hoje de manhã. Então, todas essas influências que tem normas, que tem leis que devem ser adequadas no espaço físico, interferem no nosso bem-estar físico. Agora, existem outras questões do ambiente que também influenciam no nosso bem-estar, né? Então, quando a gente fala de bem-estar mental, a gente pode aí enxergar diversos outros elementos no espaço. As cores, por exemplo. Qual é a influência que a cor tem, né? As questões psicológicas de tu enxergar uma cor cinza ou de tu enxergar uma cor vermelho. O que isso nos traz? O que isso nos traz de bem-estar ou não, né? Ou nos torna mais agressivos, ou nos torna mais tranquilos, enfim. Cada cor tem um significado. Da mesma forma, os aromas, os cheiros, o que a gente sente. Se tem um cheiro ruim no ambiente, muito provavelmente a gente não vai conseguir ficar muito tempo ali. A gente não vai se sentir bem, né? Trabalhando ali numa situação desconfortável, de cheiro desconfortável. Então, vejam, não é nem só uma questão visual, não é nem só o que a gente enxerga no ambiente, mas existem outros elementos que também interferem no nosso bem-estar, tá? E, consequentemente, aí que é a pergunta da Elisa, né? Na nossa felicidade. A gente está feliz quando a gente se sente bem, né? Então, de que forma que o ambiente também pode ser adequado para trazer essa felicidade? Alguns decoram por temas em cada cor, alguns decoram por temas em cada cor. Bom, questão de cor nos ambientes, existem várias maneiras de projetar cores, tá? Então, realmente, tem gente que pega, por exemplo, o logo da empresa e aplica as cores do logo da empresa nas paredes. É uma estratégia para criar uma identidade visual mais forte para quem trabalha ali dentro, tá? Porém, hoje eu como arquiteta enxergo as cores aí como uma ferramenta poderosíssima. Então, se a gente conseguir primeiro, identificar que tipo de atividade que as pessoas precisam cumprir num determinado ambiente, tá? Então, se é uma situação que a pessoa precisa estar mais focada. Então, vamos trabalhar com uma cor que estimule essa concentração, que estimule as pessoas a manterem o foco no trabalho. Se é um ambiente onde as pessoas precisam conversar, onde precisa ter interação, onde precisa ter criatividade, inovação, vamos trabalhar com cores mais ativas que estimulem isso. Então, projetar cor no ambiente pode ir muito além da questão estética mesmo, da questão de colocar a cor do logo da empresa na parede. A gente pode trabalhar a cor na decoração de uma forma muito mais estratégica, tá? E é justamente esse o objetivo do nosso conceito da qualidade corporativa. Uns decora com drywall. Drywall é o tipo de parede, né? Então, de poder ser parede de gesso, ou parede de alvenaria, ou parede de drywall, ou mesmo se colocar um drywall por cima de uma parede de gesso. Isso também é uma solução que a gente aplica bastante. Enfim, então existem diversos recursos de como é que é aí uma questão daí mais física, de vedações mesmo, né? De como é que a gente pode fazer divisórias, ou com drywall, ou com outros elementos. E que, obviamente, daí em cima disso a gente pode aplicar cores e revestimentos, enfim. E aí que vale a pena cuidar. Então, qualquer aplicação que a gente for fazer de um revestimento, de uma cor em cima de uma superfície, isso vai nos trazer algum tipo de influência, tá? Gente, podem ir perguntando aí, tá? Eu vou mostrar para vocês uma rápida apresentação que eu montei para auxiliar nesse Periscope hoje. E deixa eu inverter rapidinho, que eu vou trazer algumas questões do bem-estar mesmo, né? Aliás, vamos só antes. Saiu uma pesquisa recentemente da ISMA, tá? Que é um Instituto de Gerenciamento de Estresse aqui do Brasil, que indicou quantos % dos brasileiros sofrem de estresse. Deem um chute aí, quem tá online, tá ouvindo. O que vocês acham? Qual é a porcentagem das pessoas que... Deixa eu só dar uns bloqueios aqui, peraí. Abraço, Jardim Lindóia, Porto Alegre, Zona Norte. Ó, tem gente aqui de perto. Que bacana.
Então, quantos por cento dos brasileiros que hoje sofrem de estresse? A gente, isso é uma pesquisa super recente, recentemente publicada, e aponta que 72% das pessoas, dos brasileiros, têm algum tipo de sintoma de estresse. Perto do Clube Lindóia. Ah, que bacana! Como é que é seu nome? Então, assim, 72% dos brasileiros têm algum tipo de estresse. Então, por que não utilizar a ferramenta... Tudo bom, Daniel? Por que não utilizar a ferramenta do espaço físico para também trazer mais felicidade, para tirar esse estresse das pessoas, né? Então, isso é um dado muito preocupante e que as empresas estão levando isso muito a sério, porque hoje existe uma busca pela qualidade de vida dos profissionais, né? As empresas já entendem que se as pessoas estão saudáveis, estão felizes trabalhando, elas vão produzir muito mais. Tá? Então, esse dado ele foi divulgado em outubro do ano passado pela ISMA, uma das últimas pesquisas relacionadas a estresse com brasileiros, né? Então, que mostra esse dado altíssimo. E daí, a gente indo um pouco mais adiante, né? O que a Organização Mundial da Saúde fala, tá? Que também também foi uma outra pesquisa recentemente divulgada, que hoje o estresse é a 4ª doença mais diagnosticada no mundo. Você é psicóloga organizacional? Não sou arquiteta, me especializei na área de ambiente de trabalho e tenho muitos contatos com o pessoal da área da psicologia, porque o nosso trabalho tem tudo a ver. Você é dessa área, inclusive já me disse que que eu quero fazer contato contigo. Eu estudo justamente como que os espaços físicos também influenciam na performance das pessoas, tá? Dos profissionais. Então, esse resultado, sou psicólogo clínico, puxa, que legal! Trabalha nessa área? Como é que é teu nome? Se puder, por favor, só colocar aí, depois a gente continua daí interagindo. Mas, gente, voltando então, hoje então a 4ª doença mais diagnosticada no mundo, Edson, bacana. E existe dados que, talvez inclusive, Edson, tu vai confirmar isso para mim. Essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra que existem previsões de que em 2030 o estresse vai ser a doença mais diagnosticada no mundo. Então, assim, como é que a gente está se preparando para isso? Como é que as empresas estão se preparando para esses profissionais que vão estar no mercado em 2030? Né? Eu acho que aí é um assunto muito interessante, porque a gente daí precisa ver que prevenções que a gente precisa já começar a fazer agora, e isso a gente fala em questões de clima organizacional mesmo dentro das empresas, né? Que possam diminuir os fatores de estresse e ter um melhor clima, assim como o espaço físico, como é que a gente pode adequar o espaço físico para que traga mais benefícios para as pessoas, para que elas se sintam melhores, para que elas se sintam mais felizes e diminuam qualquer tipo de alívio, qualquer tipo de sintoma de estresse, tá? E saúde mental no ambiente organizacional, é exatamente isso, Edson, né? Como é que a gente lida, né? Com as questões mentais e também as questões físicas, né? Porque se a gente não tá bem de saúde, se a gente não tá bem fisicamente, com certeza vai influenciar a nossa saúde mental, né? Então, esses são alguns dados que eu quis trazer justamente para mostrar do porquê que a gente fala e tem falado, e há um mês atrás eu fiz uma palestra justamente sobre bem-estar no trabalho. Existe um mal-estar na humanidade. Pois é, né, Edson? Eu acho que, e principalmente nas corporações, né, grandes empresas, eu percebo muito isso, de ter cada vez mais cobranças, cada vez mais situações desafiadoras no ambiente de trabalho, cada vez mais diferença de gerações trabalhando juntas e daqui a pouco tendo conflitos. Então, tá acontecendo realmente, a gente está vivendo um momento de muitos desafios nos locais de trabalho, né? E como é que... Mas justamente por ter tantos desafios, o que eu percebo empresas são dirigidas e construídas por humanos. Exatamente, né? Já foi o tempo de se enxergar o profissional como uma máquina, né? Hoje são seres humanos. E, obviamente, a produtividade de uma empresa vai estar relacionada na forma como essa pessoa se sente ali dentro, na forma como ela trabalha ali. Né? E claro que no momento em que a gente consegue trabalhar
ter um clima bacana numa empresa, ter um ambiente bacana numa empresa, não só o bem-estar aumenta, mas também as questões de engajamento, né? Isso até muitas empresas hoje têm utilizado como próprio marketing, né? Ser feliz no trabalho. Como ser mais feliz? Me pergunto isso todos os dias. Wesley. Pois é, Wesley, o que eu estou propondo aqui nessa noite é despertar um outro olhar, tá? Em relação à felicidade no trabalho, que é olhando para o próprio espaço físico, sabe? Quando a gente se sente bem num ambiente, fisicamente e também mentalmente, isso está relacionado a questões, sim, de clima organizacional da empresa, né? Da forma como a gente interage com outras pessoas, com a cultura da empresa, enfim, mas também com o espaço físico. Como é que o espaço físico está influenciando na nossa satisfação de bem-estar, na nossa felicidade, consequentemente na nossa performance mesmo, que é o objetivo de todo mundo, né? Cada vez ter uma melhor performance. Por conta da crise nas identidades, o homem passa a ser visto como coisa e não como pessoas. Complicado, né? Exatamente. E daí, quando a gente perde essa visão humana, esse caráter humano, putz, tudo fica mais difícil, né? Ninguém gosta de ser tratado como máquina, né? Então, é justamente esse o trabalho que a gente desenvolve aqui no escritório, apesar de ser um escritório de arquitetura, a gente projeta de uma forma mais humana, sabe? Pensando não só na estética da empresa, não só em querer trazer status, ou eu costumo dizer, às vezes não tem por que se investir um dinheirão numa cadeira de design de uma área de recepção que vai ser usada assim de vez em quando, né? Será que não vale mais a pena investir numa cadeira bacana, adequada para as pessoas que estão ali trabalhando 8, 9, 10 dias? Né? Então, quando a gente percebe, se dá conta, vira a chavezinha ali e passa a ter uma visão mais humana da arquitetura, tô falando, tá? Porque eu sou arquiteta. Tudo muda, o relacionamento muda. E um homem que acha que não tem experiência que poderia ter, desculpa, não consegui ler até o fim. Psicologia. Tá tudo relacionado, inclusive por favor, se tiver psicólogos ou outros profissionais aí que sejam desta área, se manifestem também, porque eu gosto muito dessa troca, né? Desse conhecimento multidisciplinar. Eu vi essa necessidade quando eu passei a trabalhar com empresas e comecei a receber, feedbacks de clientes, tá? Depois de já ter projetado os espaços físicos, eles me dizendo, nossa, Priscila, mudou a forma como as pessoas trabalham, né? Hoje elas estão muito mais engajadas, elas estão se dando melhor entre elas, né? E daí eu comecei a ver, poxa, será que o espaço físico não tem a ver com isso? E tem. E eu fui buscar esse conhecimento, até voltando um pouquinho a me apresentar, mas eu fui buscar esse conhecimento fora do Brasil, fui buscar esse conhecimento na Alemanha, que é um país que valoriza o caráter humano, né? E a forma de projetar lá é totalmente diferente. Conforto e bem-estar físico e mental. Exatamente isso. Não vi quem é que colocou, mas é exatamente isso. Quando a gente consegue aliar o bem-estar mental e também questões de conforto físico, fantástico. Aproveitando a questão do colega, pode continuar. Então, quando a gente consegue aliar as questões mentais e físicas no ambiente físico, esse é o objetivo, porque aí sim, aí a pessoa ela começa a trabalhar de uma forma diferente, num ritmo diferente. Então, eu estava comentando que eu passei a receber feedbacks de clientes, e isso eu também, quando o homem já tem uma certa idade, mas não tem a experiência que deveria ter, trabalhar encarando o com felicidade. Gente, não entendi. Se puder explicar melhor. Mas, sim, quando a gente tá feliz, a gente trabalha muito melhor, né? Claro. Então, o desafio aí é identificar o que nos dá felicidade, lá da Inglaterra. O que nos traz, o que nos dá essa sensação de bem-estar, essa felicidade, para aplicar isso. E uma das ferramentas de aplicar isso no espaço físico. E eu digo para vocês, eu acho que de outras, né, ao invés de tentar mudar, talvez, as outras pessoas, ou tentar mudar uma cultura de uma empresa, experimenta começar pelo espaço físico, né?
Experimenta dar uma mexida aí, adequar a iluminação, botar uma cor diferente, sentar numa cadeira adequada. Como agir em situações assim, em que seria esperado certa experiência da idade e não temos? Ah, entendi, uma questão de gerações aí, né? De experiência de idade, isso? Até é bem interessante esse assunto, porque hoje eu tenho, né, direto contato com empresas e até justamente para a gente poder projetar o espaço físico, a gente precisa identificar muito o perfil dos usuários, sabe? E aí contar muito a questão das gerações. Então, assim, a gente vê hoje inúmeros desafios, porque existem perfis no mercado, gerações trabalhando juntas, mas que são totalmente diferentes, né? Então, eu acho que tu estás te referindo a isso, né? Como é que é essa cobrança de quem não tem tanta experiência, talvez, que esteja entrando no mercado, ou enfim. Eu vejo hoje muito, assim, a questão da... E agora eu tô falando da minha opinião pessoal, tá? A gente tá saindo um pouquinho aí da questão da arquitetura, mas existem outras questões que também estão pesando além de experiência de trabalho, né? Eu percebo hoje que uma pessoa que é proativa, ela consegue, talvez, ao menos a minha experiência aqui como de escritório, talvez até ter muito mais benefícios do que uma outra pessoa que talvez tenha mais experiência, mas não seja tão proativa. Eu acho que hoje depende muito de cada um a experiência, sabe? Porque também não adianta tu ter, tenho anos de mercado, se não foram, de fato, anos efetivos, anos onde a pessoa se entregou e fez aquilo, foi atrás e quis melhorar, enfim. Eu acho que isso também tem a ver muito com o posicionamento da pessoa. Deixa eu bloquear aqui. Então, independente de idade, eu acho que ser proativo, ir além, querer ter uma melhor performance sempre, eu acho que isso são características que vão ser destacadas em qualquer empresa, principalmente nesse momento de instabilidade que a gente está vivendo, né? Como é que a gente pode ter uma performance melhor, dependendo da gente mesmo, que postura que a gente pode ter, tá? E eu tô falando tudo isso que não tem muito a ver com a arquitetura, mas a gente pode relacionar a performance com a arquitetura sim. Inclusive eu tava fazendo esse tempo uma palestra, sua ciência, apesar de lidar com as coisas exatas, lida com os desejos das pessoas. Exatamente, eu percebo isso, viu? E quando uma grande empresa acaba e deixa os trabalhadores em situações precárias? Ai, desculpa, não vi quem é que colocou essa questão. Mas cada caso é um caso, né? É importante o que você fala. Que bom, Edson. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita insegurança, tá? Desculpa, teu nome a gente está vivendo um momento de instabilidade, insegurança. Estou dando agora também de novo minha opinião pessoal. E eu acho que agora mais que nunca é hora de cada profissional tentar ser autônomo. E autônomo eu digo no sentido de querer ter uma performance melhor, de depender só dele, sabe? Eu acho que isso a gente tem que buscar todos os dias, independente se é um empreendedor, se é um profissional liberal, se é um colaborador de uma empresa, de que forma que nós, dependendo de nós mesmos, a gente pode ser um melhor profissional nesse momento. Eu fiz semana passada e lembrei agora, você lê, sim, bacana, tá, vou me informar. Eu fiz uma palestra semana passada com uma profissional excelente, e daí por isso que eu falo das parcerias, né, que é muito bom eu trabalhar também junto com pessoas que fazem desenvolvimento humano, olham para o lado interno e eu olho para o lado externo, principalmente. A gente falou sobre produtividade, tá? Foi a palestra da semana passada de um ciclo de palestras que é qualidade corporativa, que é esse conceito que eu falei no início para vocês, que a gente está organizando, tá? Então, tiveram várias palestras, essa última foi sobre produtividade. E foi muito interessante justamente essa questão que a gente falou. Agora, mais que nunca, é o momento de ser produtivo. E como é que a gente pode ser produtivo? Olhando internamente, né? E tentando tirar do nosso interior a nossa melhor performance, assim como a gente pode moldar o espaço físico para que o espaço também colabore com a nossa produtividade, tá? Então, independente de empresa, tá? Como é que um colaborador sozinho pode fazer isso? E pode, mesmo que com mínimas adequações, mesmo que com adequações que só cabem à sua mesa de trabalho, como é que eles podem
mexer e adequar e que possa trazer benefícios para si, porque isso, consequentemente, a empresa vai reconhecer. Então, existe aí uma série de desafios, para quem estava perguntando sobre essas questões de conflito de gerações, de empresas aí que acabam deixando na mão, enfim, está acontecendo, a gente vê isso, mas eu vejo que aí é um momento também das pessoas buscarem, sabe? Vamos olhar para dentro de si, vamos olhar para o espaço físico, o que a gente pode fazer nesse momento para se diferenciar, para se destacar, tá? Então, saímos aí um pouquinho da nossa Soares da Costa, criadoras das melhores obras de arquitetura. Bacana. Saímos um pouco da nossa questão inicial, mas tem tudo a ver, né? Eu acho que agradeço a todos vocês que fizeram essas colocações, que eu acho que é bom, rende muito assunto, tá? Vamos falar só mais um pouquinho. Eu queria trazer outras questões sobre felicidade no local de trabalho, e eu quero trazer uma pesquisa que quem já me acompanha aqui no Periscope sabe que eu costumo falar sobre, aquilo que eu tenho ali atrás, tá? Vegetação. Gente, é impressionante como influencia botar um verde no ambiente, tá? E por que eu tô falando isso? Porque existem pesquisas, números que mediram questões de bem-estar. Como que as pessoas ficam mais felizes no local de trabalho. E eu não podia deixar de fazer esse Periscope sem falar isso, tá? Então, foi publicada uma pesquisa no ano passado pela Human Space, é um instituto na Inglaterra, e eles mediram, eles testaram a influência da vegetação no ambiente de trabalho, tá? Eu digo vegetação e outros elementos naturais, como a madeira, como a pedra, enfim, trabalhar com revestimentos, com esses materiais. E teve aí um aumento de 15% na sensação de bem-estar das pessoas que trabalhavam assim, com um vasinho de plantas. Então, a gente estava falando do profissional ter mais autonomia, né? Isso é um exemplo. Poder pegar um vasinho de planta e colocar em cima da sua mesa de trabalho já vai mudar a forma da sua satisfação e massa essa informação. Edson, é impressionante mesmo, tá? Vale a pena experimentar. E essa mesma pesquisa mostrou que aumenta também 15% as questões de criatividade, a pessoa fica mais... e também melhora, consequentemente, aí a produtividade. Então, porque uma coisa leva a outra, né? Então, se a gente identifica, ter de mudar de estilo de vida também. Sou feliz, que bom, eu também. Então eu queria trazer muito essa informação porque é bem interessante daí investigar o porquê que isso acontece, né? Normalmente quando eu leio uma pesquisa eu vou investigar, tá, mas por quê? De onde é que saiu esse número, né? Por que que isso acontece? E daí foi muito bacana porque tinha toda uma explicação teórica, histórica, relacionado à vegetação, tá? A questões naturais nos ambientes de trabalho. Porque o que aconteceu? Todos os países que tiveram uma urbanização, e agora vai entrar um pouquinho na arquitetura, uma urbanização, um crescimento das cidades muito acelerado, essas gerações que passaram por esse crescimento urbano, elas ainda herdam uma necessidade de estar em contato com a natureza, tá? E essa mesma pesquisa fez um ranking daí dos países que sofreram esse processo de urbanização mais acelerados e compararam com os resultados que eles tiveram nessa pesquisa, que mostrava a influência da vegetação no bem-estar das pessoas. E é impressionante, tá? Porque o primeiro país que ocupa o topo desse ranking é o Brasil. Então, o Brasil realmente ele sofreu esse processo de urbanização muito rápido, né? Então, se substituiu campos de gramado, de mato, por estradas, por concreto, e houve essa ruptura muito forte da civilização com a natureza. Então, a gente ainda herda uma herança aí de gerações dessa necessidade de estar em contato com o verde. E é engraçado porque quando eu falo isso para meus clientes, tem clientes que me dizem assim, Priscila, não, eu não gosto de vegetação, eu não tenho como cuidar. Ou até casos de empresas maiores, como você ver a questão da mobilidade na esfera urbana quando se trata de grandes metrópoles. E daí a gente vai falar de mobilidade urbana, é um assunto longo aí, né? Que hoje é um dos maiores desafios das grandes cidades, justamente a questão da mobilidade, né? Mas eu só queria concluir esse assunto da vegetação
E daí eu tenho clientes que falam, não tenho como manter uma planta, eu não gosto de plantas, eu não me lembro de regar as plantas. O que se faz num caso assim, né? Por que não utilizar vegetação artificial? Sim, pode, porque justamente essa mesma pesquisa mostra que não é nem só a questão da planta e da questão de ter um ar mais saudável, né? E questões físicas aí, mas também do visual. A gente precisa enxergar o verde. Então, se daqui a pouco não tem como ter uma planta natural, ok. Põe uma planta artificial ou põe um painel com uma paisagem, põe quadros com paisagens. O nosso olho precisa enxergar para que a gente lembre dessa nossa herança genética aí, de gerações, desculpa, que tinha uma proximidade com a natureza. Então, é esse o objetivo. Ou então, daqui a pouco é um espaço, um ambiente que tem vista para uma praça ou para uma área verde. Bacana, já tá aí, já vai trazer muitos benefícios. Só que, claro, né, daí a pessoa não vai trabalhar de costas para essa janela. Trabalha de uma forma que tu vai ficar enxergando este verde. Tem uma artificial na sala de estar. É muito bacana. Hoje, a qualidade das vegetações artificiais tá impressionante. E daí, a gente indo até um pouco além, essa mesma pesquisa mostrou que não é só a vegetação, tá? Mas são os elementos naturais em geral, que eu estava comentando antes. Então, assim, a madeira, por que a gente se sente mais aconchegante, né, num ambiente de madeira? É justamente por causa disso. Tá aí essa pesquisa que mostrou esses resultados aí que aumentam em 15% a sensação de bem-estar. Porque a madeira é um elemento natural, é um elemento da natureza. Então cria este vínculo que a gente foi tirado, né? Então reforça esse vínculo. Só que madeira também é uma coisa difícil de manter hoje em dia. Também tem muita manutenção, né? Putz, vai botar um piso de madeira natural é algo que não é muito prático, né? Convenhamos. Então, vivo no paraíso, ainda nem reparei. É verdade, né? E é bacana a gente reparar, viu? Inclusive, hoje eu fiz um caminho diferente para chegar até aqui o escritório, descobri uma outra praça. Eu disse, puxa, que bacana, uma praça que eu nem sabia que existia. Então, a gente tem muitos privilégios aí, né? A gente precisa saber enxergar. Flutuante, né? Então, que eu tava comentando, a questão da madeira. Então, por exemplo, não dá para botar uma madeira, por exemplo, num piso que tem alto tráfego, que precisa ter uma manutenção mais prática. Mas existem diversos outros materiais que substituem visualmente a madeira. E, gente, é incrível a qualidade que tem porcelanatos que imitam madeira e que tu não diz que é madeira. Eu tô fazendo agora um projeto para uma área externa e a gente queria fazer um deck. E a área da rua é muito ruim tu usar a madeira mesmo natural, né? Ela precisa ser uma madeira tratada, ela vai ter uma manutenção. Então, assim, se realmente é uma empresa que não tem como ter esse tipo de manutenção, vamos botar direto um porcelanato, que ele vai imitar a madeira, ele vai trazer essa questão de deck muito bem, né? Uma questão visual. Vai dar uma durabilidade excelente, uma manutenção excelente. E vai nos trazer esse aconchego do deck, de sentar na rua num deck, né? Da mesma forma, piso flutuante é exatamente isso. Imita madeira. Existem diversas soluções hoje, piso vinílico, os próprios laminados em geral, né, que já são reguados em madeira, e hoje o vinílico ele traz também réguas, então fica muito parecido com madeira. Para a área externa também é bacana, são pisos de concreto, gente, isso eu também já botei no projeto, pisos de concreto mesmo, e tu faz a aplicação da tonalidade da madeira que tu quiser, e ele tem a rugosidade, fica incrível, é impressionante, tu não diz que aquilo não é madeira. Então, assim, existem diversas alternativas, mas o que eu quero trazer aqui para poder dar umas ideias, né? Vamos procurar inserir no elemento ambiente elementos naturais, tá? E daí eu cito a vegetação que a gente falou, a madeira, a pedra. Então, a gente vê muito hoje questões de tijolos aparentes, né? Até para dar um ambiente mais descontraído. Puxa, tu vai botar um tijolo aparente, é algo que vai dar manutenção. Mas existem diversos outros materiais hoje que imitam e são muito semelhantes visualmente à aparência do tijolo. Então, solução existe no mercado, solução prática, solução que não exige manutenção, é só ir atrás e que vai se encontrar com certeza. Então, aí é que tá? O que eu tô querendo trazer nesse Periscope é justamente trazer esse olhar para o espaço físico, olhar as questões que influenciam no nosso bem-estar e adequar ele.
projetar ele para que, num conjunto, a pessoa, quando ela entre no ambiente, ela se sinta melhor, ela se sinta mais feliz, tá? Isso tá diretamente relacionado aí com questões de produtividade no trabalho. Gente, estamos chegando já aqui, que horas são? Nossa, 10 para as 8. Eu vou só inverter a câmera rapidinho, que eu queria mostrar para vocês um projeto que a gente fez, e é um projeto que foi premiado, tá? Inclusive, semana passada eu não pude fazer Periscope, porque eu estava em Florianópolis recebendo essa premiação, então a gente participou de um concurso nacional de arquitetura, num ambiente corporativo, que era para a sede do nosso Conselho de Arquitetura em Florianópolis, e o nosso projeto ficou em segundo lugar. Então, assim, estou muito feliz, toda a equipe aqui do escritório, e eu só queria mostrar para vocês que a gente procurou aplicar nesse projeto diversas questões de satisfação, tá? Do bem-estar, pensando no bem-estar das pessoas que vão trabalhar ali. Então, deixa eu virar rapidinho. Aqui eu só trouxe uma breve apresentação disso aqui que a gente estava falando hoje. Então, aqui essa questão que a gente falou da vegetação, né? Ó, que aumenta em 6% a produtividade, 15% a criatividade e 15% a sensação de bem-estar, tá? Então, assim, puxa, quanto é que custa uma plantinha? Vale a pena, né? Investir e colocar na sua mesa de trabalho, tá? E esse aqui é o projeto que a gente foi premiados, que é do CAL de Santa Catarina, né? E o que a gente fez aqui, só para mostrar para vocês, é um ambiente com pé direito duplo, que a gente chama, que é quando tem 2 andares, a altura de 2 andares, ó, e ali atrás tinha um mezanino. Então a gente fez uma grelha que justamente deveria dividir uma área mais privada, então lá atrás, uma área de trabalho, que precisava ter um pouco mais de privacidade, da parte aqui da frente, que é uma parte mais pública, tá? Então essa grelha aqui, a gente colocou uma vegetação ao longo de toda ela, que é fixa nessa grelha, né? E para quê? Justamente para poder receber esse benefício da influência da vegetação, tá? Então, tanto as pessoas que trabalham lá atrás, quanto as pessoas que vão entrar nesse ambiente vão enxergar isso e vão receber essas inúmeras vantagens aí da vegetação. Então, aqui é só umas imagens para vocês verem, né? Esse aqui é no outro andar. Então, de qualquer lugar de trabalho deste projeto, se enxerga o verde. Bom, então aqui eu queria trazer isso. Gente, já estou me aproximando aqui do final. Eu queria deixar para vocês um link que é justamente aonde a gente está recebendo algumas perguntas, tá? E essas perguntas são utilizadas justamente para fazer esses periscopes. Então, esse aqui é o link bit.ly/pesquisa de conteúdo, tá? Então, quem tiver interesse aí, quiser que a gente compartilhe aí a minha opinião, a nossa opinião aqui do escritório sobre alguns assuntos relacionados à arquitetura em ambiente de trabalho, esse é o link, tá? Deixa eu ver se eu tinha alguma outra coisa. Sim, aqui tinha mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Falando também em bem-estar, em qualidade de vida, tem uma perguntinha aqui, ó. Você conhece os aspectos de conforto ambiental que influenciam no bem-estar das pessoas? Quem trabalha, se por acaso alguém estiver assistindo aí, trabalha com comercialização de imóveis, corretores, consultores imobiliários, eu queria convidar para participarem dessa pesquisa, bit.ly/pesquisa de interesse, tá? Então, o outro lá era pesquisa de conteúdo, aqui é pesquisa de interesse. E agora eu vou voltar para mim só para explicar melhor o que isso. Voltei. Essa última pesquisa que eu mostrei para vocês é um programa que a gente está fazendo, é um material que a gente está desenvolvendo, na verdade. Eu com um grupo de engenheiros e arquitetos, a gente montou um grupo multidisciplinar, também tem administradores junto, porque o que a gente percebeu, né? Que o mercado está cheio de imóveis bacanas e que não estão sendo comercializados, tá? Claro, a gente vive num momento de estabilidade hoje, a gente entende que o mercado imobiliário está retraído, mas talvez as pessoas, ou talvez, não sei, talvez não esteja chegando a informação do que realmente faz o imóvel ter qualidade no cliente final, entende? Porque eu sou arquiteta, tá? E quando eu vou projetar um imóvel, e eu também projeto aqui para o mercado imobiliário, a gente pensa muito na qualidade dos espaços, tá? Justamente essa questão das visuais, de ter iluminação natural, de ter um conforto acústico bacana, né?
Só que quando a gente vê, eu não sei quem é que vai morar ali ou quem é que vai trabalhar naquele imóvel, né? Quando a gente projeta para o mercado imobiliário, é algo que é lançado para o mercado e depois é comercializado por imobiliárias, por corretores, enfim. Então, às vezes, o que a gente percebe é que, e aí eu estou dando bem minha visão como arquiteta, é que o cliente final lá, aquele que adquire o imóvel, ele não sabe, ele não percebe ainda, porque o uso dele interno talvez não esteja valorizando essas qualidades de imóvel. Né? Então, como eu falei antes, se você tem uma vista que dá para um verde, e se eu acabei de dizer que tem uma pesquisa que foi publicada, uma pesquisa mundial, que demonstra que o verde, que enxergar a vegetação, aumenta em 15% a sensação de bem-estar, puxa, por que tem pessoas que sentam de costa para a janela? Né? Então, obviamente, a pessoa não tem como saber dessa informação, né? Se é um profissional de outra área, não é da área da arquitetura, talvez nunca vai chegar nele essa informação. Então, o que eu, como arquiteta, estou procurando fazer? Fazer periscopes, gerar conteúdo em textos, criamos esse conceito qualidadecorporativa.com.br, que é onde a gente coloca muito, muito material gratuito, para que chegue na pessoa final, sabe? Então é justamente esse o nosso papel. E daí a gente criou então este conteúdo para corretores e pessoas que comercializam imóveis, tá? Porque a gente percebeu que é eles que têm o diálogo com o consumidor final. Então, se por acaso tiver alguém aí, ou se alguém que esteja assistindo lembra, conhece algum corretor, né? Por favor, passem para eles esse link, que é essa pesquisa que a gente está fazendo, bit.ly/pesquisa de interesse, tudo junto e tudo maiúsculo, que é onde a gente está captando esses conteúdos e todas as pessoas, obviamente, que contribuírem com essa pesquisa vão receber esse conteúdo gratuito, tá? Então, a gente está querendo justamente ter essa interação com quem comercializa imóveis. Gente, chegamos já aqui no final. Eu queria... Vocês têm alguma pergunta sobre o assunto que a gente falou hoje? A gente já está encerrando agora. Quem está entrando, eu vou convidar para que assista desde o início. A gente falou muito sobre a questão da felicidade, que está relacionada com o bem-estar no trabalho. E eu trouxe uma visão como arquiteta desta ferramenta poderosíssima que é o espaço físico. Quando a gente consegue adequar o ambiente... de uma maneira assertiva, mexendo naqueles elementos que de fato influenciam no bem-estar das pessoas, a gente tem aí muitos profissionais muito mais produtivos, com uma melhor performance e também se sentindo bem e também mais felizes. Eu acho que isso é o mais importante. E foi muito bem lembrado, o Edson que estava aí também colocou, outras pessoas comentaram que nós não somos máquinas, né? Então quem produz é ser humano e sente. E sente tudo. E sente pensamentos, sente questões físicas, sente diversas influências do espaço físico. Então, vale a pena dar uma olhada em volta para adequar e para ver o que a gente pode fazer para ser mais feliz, tá? Eu espero que tenha contribuído. Vou deixar também, deixa eu inverter de novo, vou deixar o site aqui da Qualidade Corporativa para quem quiser assistir outros vídeos. A gente tem também todos os periscopes gravados. Esse aqui é o nosso site, então, qualidadecorporativa.com.br, tá? Então, aqui a gente tem uma abinha que é blog, então tem diversos textos sobre esses assuntos. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho colocar também no YouTube para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. No YouTube, a gente... Deixa eu ver se vai entrar. A gente tem um canal no YouTube, que é qualidadecorporativa.com.br. Acho que não está entrando aqui agora. Mas, enfim, qualidadecorporativa.com.br é o nosso site. O nosso canal do YouTube é Qualidade Corporativa Smart Workplaces, tá? Vocês podem nos achar lá. E lá, gente, a gente está colocando todas as gravações desse Periscope, vai para lá, assim como todos os outros. E também todo o ciclo de palestras que a gente fez da Qualidade Corporativa, abordando diversos temas, e um deles foi bem-estar, tá? Que tem a ver com esse Periscope de hoje, também tá lá. E eu queria convidar daí vocês para assistirem. Certo, gente? Muito obrigado por quem esteve online até esse horário aí, 8 horas da noite, tá? E quinta-feira, por volta de 6h30, 7 horas, 7h30, tô aqui de novo com uma outra pergunta, tá bom? Um abraço.